áudio e vídeo. O aplicativo da Marana FM, da rádio que todo mundo ouve. Antes, informação: Lula promete ajuda para combater crime organizado, mas descarta intervenção federal no Rio de Janeiro. O presidente Lula declarou na manhã desta terça-feira, durante o programa Conversa com o Presidente, que vai reforçar o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro em parceria com o governo estadual e a prefeitura. No entanto, Lula descartou a possibilidade de intervenção federal no estado depois dos ataques de milicianos a mais de 30 ônibus na zona oeste da cidade no dia de ontem, nesta segunda-feira, dia 23. Agora 3h10. Descubra o poder dos óculos e para isso as Óticas Diniz prepararam a melhor promoção para você renovar seu visual. Na compra dos seus óculos completos, você ganha a segunda armação. Isso mesmo, você ganha a sua segunda armação para quem quer economizar de verdade. As Óticas Diniz têm os melhores produtos da cidade com melhor custo-benefício. Na hora de trocar seus óculos, passe na melhor, passe nas Óticas Diniz. Consulte o regulamento na loja, na Avenida Santo Antônio, e também com loja na Rua das Óticas, a Dr. José Mariano, em frente à CDL. O WhatsApp é 87-98152-0820. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. E como anunciado, a entrevista com o professor Ricardo Diniz, que já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Marano FM. Você também que está nos acompanhando, pelo rádio 102,3, e você que nos acompanha em áudio e vídeo a partir de agora através do nosso aplicativo, e também você que nos acompanha, através do nosso site, o www.maranofm.com.br. Professor Ricardo Diniz Carneiro e Silva, graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, também pós-graduado em Ensino de História e Geografia pela UniBF, pós-graduado em Ensino de Filosofia e Sociologia pela UniBF, professor de História, atualmente efetivo na Escola de Referência Ensino Médio Narciso Correia, em Paranatama. Inclusive, estou sabendo até que tem um público ouvindo a gente lá em Paranatama, também. E você que nos acompanha pela 102,3, daqui a pouquinho a gente vai mandar aquele abraço todo especial para você, ouvinte, que está nos acompanhando. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco na tarde de hoje no Clube da Marano para bater esse papo com a gente em relação à guerra no Oriente Médio, Tantas informações e as pessoas ficam curiosas em saber qual é a justificativa, a explicação, para a existência da guerra. Na verdade, a guerra faz parte, da humanidade. Em vários momentos da história da humanidade nós temos registros, de várias guerras, com repercussão, mundial. Essa é apenas, uma delas, é claro. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Essa guerra ela é muito complexa porque ela trata de um território, em disputa pelas três maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos, os islâmicos, Então é uma região muito complexa. Durante muito tempo, de 1517 até 1917, a gente vai ter o domínio ali do Império Turco-Otomano. E nesse período, muçulmanos, o pouquinho que tinha de cristãos e judaicos, hebreus, conviviam ali perfeitamente. Depois da Primeira Guerra Mundial, aí ela vira um protetorado, essa região vira um protetorado da Inglaterra, e a Inglaterra ainda continua dominando aquela região ali, não é dos povos palestinos, não é dos israelenses, e sim do Império Inglês. E eles, os muçulmanos, os cristãos que viviam naquela região e os judeus, eles viviam em plena harmonia. Só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, com a declaração, uma resolução da ONU, criando, é uma resolução para definir a criação do Estado de Israel, é que a gente começa a perceber os principais conflitos nessa região entre palestinos e israelenses que foram para lá pós 47. Eu queria, professor, que o senhor começasse falando da questão histórica. E depois, está me ouvindo? Ele está me ouvindo lá, Arnaldo? Tá? Está me ouvindo? Bacana aí? Agora. Pronto, excelente. Bom, queria primeiro que a gente fizesse justamente essa explicação histórica,
né, os fundamentos históricos em relação à guerra. Nós temos aí, como o senhor falou, a disputa de território, mas também existem interesses econômicos, né? Visto que tem a questão do petróleo. Queria que o senhor comentasse, né, a respeito. Nós temos, de um lado, a questão religiosa, muçulmanos, né, e judeus, e temos a questão também da disputa pelo território em função do que o território representa em termos econômicos. Pronto, então, a questão do território, a gente percebe também por causa da influência da burguesia judaica dentro dos Estados Unidos. Em Israel, a gente tem aproximadamente 6 milhões de judeus. Nos Estados Unidos, aproximadamente 5 milhões. E boa parte dessa burguesia de investidores, né, do capital americano, eles são israelenses. Então, foi muito importante também os Estados Unidos apoiar a criação do Estado de Israel, porque pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um mundo bipolarizado e uma influência muito grande da União Soviética naquela região, pós-protetorado inglês. Então, para os Estados Unidos, o imperialismo, né, norte-americano, que está relacionado ao petróleo, era importante ter um aliado naquela região. Então, ali serve também como uma base militar para os Estados Unidos. Muitos dos hebreus que estão lá, né, dos judeus, vêm de famílias americanas. Então, é muito importante, né, a relação ali, nesse que a gente chama local de Oriente Médio, né? Porque ali você vai ter Iraque, Irã, né? O norte da Arábia Saudita. Então, ali são as regiões que se tem um dos maiores bolsões de petróleo do mundo. Professor, em relação à questão religiosa, existe a questão, por exemplo, que Israel, biblicamente, é a Terra Santa. E como que fica essa questão, essa explicação religiosa, do ponto de vista religioso? O que é que se entende a partir, né, da religião, a influência da religião na guerra? Então, a influência da religião é por causa da ideia de guerra, de Terra Santa, né? A gente vai ter, com a Bíblia, né, o povo hebreu sendo guiado à sua terra prometida. E essa terra prometida, quando eles chegam, a famosa Canaã já estava repleta de cananeus. Então, a disputa por esse território vem muito antes de 1947, né? Muito antes de 2023. Mas essa é a justificativa histórica. Mas a gente vai ter também lá, para os muçulmanos, a região é onde o Maomé recebeu algumas revelações de Alá. E para os cristãos, Jerusalém é uma cidade sagrada, né? A gente vai ter o local, né, onde Cristo foi sepultado, o Santo Sepulcro, e é um lugar de peregrinação para as 3 grandes religiões. Então, a disputa ali vai estar com a ideia de que os hebreus têm direito à terra prometida, mas os cananeus ou os filisteus, que são povos mencionados na Bíblia, já estavam lá, né? Principalmente em Gaza. Gaza foi uma parte dominada pelos filisteus. Inclusive, eu quero até comentar, né, a respeito de uma frase dita pelo Papa, né? O Papa clama pela paz, a guerra é sempre uma derrota humana. Do ponto de vista histórico, em relação a essa frase do Papa, o que é que o senhor, como professor de história, tem a dizer? Realmente a guerra é sempre uma derrota para a humanidade? Tirando os exércitos, né, que tem o propósito militar, só quem sai perdendo numa guerra é a humanidade. Nós temos aí ultrapassando já a marca de 6 mil mortos, né, muitos civis, né, que muito provavelmente não queriam estar ali naquele território até para resguardar as próprias vidas. Até fatos eu vi essa semana passada, né, o médico recebendo o corpo do filho, né, no hospital, em óbito já. E que cena, entre tantas cenas, né, tantas situações, né, que nos deixam estarrecidos, perplexos diante de tantas barbaridades, né, que acontecem aí na guerra. Agora, o que a gente pode perceber, professor, já no mundo em relação aos impactos econômicos? A relação da queda do preço do petróleo, né? A gente já tem uma certa queda relacionada ao petróleo por causa da região, né? Onde a gente vai ter uma extração de petróleo bruto muito grande, vindo do Oriente Médio, né? A gente já teve, inclusive, aqui, noticiou hoje, né, através das agências de notícia, quase não sai, tivemos aí a gasolina, por exemplo, né, já a 8ª queda consecutiva do preço da gasolina. Isso seria também uma repercussão, né, da guerra, dos efeitos da guerra?
Sim, isso vai afetar todo o capital ocidental que está relacionado à venda de petróleo. Até as ações de empresas que trabalham com extração de petróleo, com derivados de petróleo, elas também caem relacionadas a essa instabilidade da região do Oriente Médio. Então, em trocados e miúdos, um resumo, o que é que o senhor faria? Vamos fazer um resumo aqui, né, de uma explicação mais didática em relação à guerra. O que de fato é a guerra entre Israel, né, e entre a Palestina e a influência do grupo Hamas. O que significa hoje para o mundo essa guerra? Essa guerra é uma guerra de disputa imperialista. Israel se comporta como um Estado imperialista quando ele avança fronteiras que vão além dos limites de 1947, e mesmo assim o mundo permaneceu aceitando, né? A chegar a certo ponto que Gaza ficou totalmente dependente. Eles não têm energia própria, eles não têm água potável própria, eles não têm uma saída para o mar. Então isso fez com que a própria faixa de Gaza se tornasse um barril de pólvora. E o Hamas só é mais um grupo que tem origem islâmica. Nem todos que apoiam o Hamas são islâmicos. Tem cristãos em Gaza que apoiam o Hamas por causa da situação de arroxo mesmo, de embargos, né, de sanções que a Palestina sofre desde 1948, né? E a partir de 87 isso foi ficando cada vez pior, e com a eleição do Hamas em 2007 a gente tem um agravamento, né, dessa situação, né, de sanções em cima da faixa de Gaza. Professor, existe uma saída para a guerra? O que é que se vê do ponto de vista também da história? Qual seria hoje a saída, né, para a guerra, uma solução? Muito se fala na criação de um Estado palestino, mas na minha opinião seria na verdade uma criação de um Estado plurinacional, que aí você teria um Estado onde teriam populações tanto judias quanto cristãs quanto muçulmanas convivendo no mesmo território, em harmonia como era antes do protetorado inglês, como era no Império Turco Otomano. Você vai na Turquia hoje, em Istambul, você consegue encontrar sinagogas, igrejas católicas e mesquitas, e as populações convivendo muito bem. De forma harmoniosa. Eu quero aqui inclusive registrar, professor, temos participação aqui de nossos ouvintes, o professor Josivaldo, né? Parabéns aí pela entrevista. Professor Ricardo Diniz, aqui é o professor Josivaldo, está acompanhando. Olha aqui, ó, a Michele Rufino, o melhor professor do mundo, né? Também está participando. Quem dera, né? Quem também está participando aqui. Quero, inclusive, acabei esquecendo, me perdoe, professor, o nome da professora que, né, inclusive fez com que o senhor tivesse aqui. Tivemos a professora Lucilene. E depois a professora Paula Lisboa, a quem eu agradeço, pronto, né, por ter me mencionado para vir para cá, né? Exatamente, professora Paula Lisboa e professora Lucilene Simões, né? Ambas são da UFAP, não é isso? Eu tenho certeza que a Paula a Lucilene eu já não tenho certeza. Sim, a Lucilene, né? Muito obrigado, né, a Lucilene e a Paula Lisboa, né, pela indicação do professor Ricardo. Professor Ricardo, eu queria que o senhor deixasse esse espaço agora para suas justificativas finais, ou algo mais que o senhor queira acrescentar, já também aproveitando a oportunidade e agradecendo, né, pelo fato do senhor ter se disponibilizado, né, a topar essa entrevista aqui conosco no Clube da Marana. Ô Marco, a justificativa seria em qual momento? Sobre o quê? Inclusive ela já veio dar dicas aqui no programa de Brasil. Deixar o espaço aqui para o senhor fazer seus agradecimentos aqui, né, no término da nossa entrevista. A justificativa seria exatamente essa, né? Eu agradeço a Paula Lisboa pela citação, né, para eu poder falar aqui na rádio. Agradeço a minha esposa querida Fabiana. Está acompanhando hoje? Que está acompanhando. Meu filhinho Ernesto, que está justamente com Michele Rufino, ficou com ele para eu poder vir fazer essa entrevista aqui com vocês. A Irene Narciso Correia, todo mundo está lá, todos os estudantes. É um lugar que eu gosto muito de trabalhar, sabe? Tem até fã-clube lá, tô sabendo, professor. Como é que é isso aí? Eu não sabia disso não, agora é novidade para mim. Pensa uma questão que é mais complexa do que a faixa de Gaza. É verdade, ó. O senhor me perdoe até, nós temos idades quase que idênticas, né? Mas é uma forma de tratamento, né? Até a mãe tá em Recife, ela? Ela mora em Recife. Tá em Recife, a dona Dilza, né? Um beijão para ela. A dona Dilza e tá pro aqui. Seu Ridelson, que é meu pai. A dona Dilza está acompanhando aqui, eu não sabia,
né? Tá ligado? Essa é aquela mãe que realmente acompanha o filho onde ele vai, ela tá ali acompanhando. É a mãe que tá na plateia aplaudindo, observando, não é verdade? É, uma leoa, uma guerreira. Olha que coisa boa. O senhor é de Recife, né? Sim. É de Recife. Como é que veio parar aqui em Garanhuns? Me conte. Minha esposa, ela já é funcionária da UFAP, né, da universidade. E aí eu pedi transferência para vir para cá. Aí quando cheguei aqui, comecei a trabalhar na Arena Narciso Correia, foi a primeira escola que eu trabalhei, fui muito bem recebido. É tanto que eu vim como contratado, fiz o concurso, passei e tô lá. E é uma escola que eu tenho muito carinho, sabe? Eu gosto de fazer essa pergunta. Todo mundo que vem, não só de Recife, mas de outros lugares, se apaixona por Garanhuns ou o senhor se apaixonou por Garanhuns ou a questão do trabalho o fez permanecer aqui ou as duas coisas? Eu me apaixonei por Garanhuns, né? Eu primeiro me apaixonei pela minha esposa, que já trabalhava aqui. Aí eu vinha sempre que podia. E eu gostei muito do clima. E diferente das cidades grandes, aqui a gente tem uma sensação de segurança um pouco maior, né? Uma cidade limpa. Gostei muito aqui. Nós temos ótimas paisagens, né? Um festival do inverno bem efervescente. Uma cidade muito legal. Tem muita coisa bacana, Garanhuns, né? O clima é somente um detalhe que faz com que a gente permaneça nessa cidade de tantos potenciais turísticos e econômicos. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Espero, as portas estarão abertas, viu? Vou deixar o telefone, já está agendado aqui, né? Sempre que a gente tiver a oportunidade de conversar sobre outros assuntos relacionados também à história, a gente vai estar acionando o professor Ricardo Diniz. Muito obrigado mais uma vez, de verdade. Muito obrigado, Marco, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Lembrando que essa entrevista também ficará, professor, disponível no nosso canal no YouTube e nós iremos disponibilizar para o professor, né, também compartilhar aí com o seu público. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde. Obrigado, Marcos. Tá aí, portanto, gente, conversamos com o professor Ricardo Diniz, ele é professor, né, de História, falando um pouco sobre a guerra entre Israel e Palestina, faixa de Gaza, né, influência do grupo Hamas, enfim, para você ficar por dentro, né, dessa situação, né, que tem chamado a atenção do mundo inteiro. Agora, 3h24, nós vamos para um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com a sua participação no 986610056. Todo sábado a partir das 11 horas, Boteco da Marano. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, é só botar mais uma. AD Atacarejo, melhor preço pra você. PE 177 em Garanhuns, informa a hora. Marano,